Olá, queridos, a graça e paz de Cristo Jesus seja com todos. Alegria estarmos juntos mais uma vez nessa manhã. Tempo precioso para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos estudando aqui o livro de Apocalipse. E hoje nós vamos entrar aqui no capítulo 10 do livro de Apocalipse, se você já se preparar aí. E logo após a nossa oração, vamos orar agora, nós vamos fazer aí a leitura e vamos conversando e vamos trabalhando as questões apresentadas, um capítulo bem interessante por aquilo que vai acontecer, preparando já aquilo que nós vamos depois falar no capítulo 11 e aí por diante. Antes então da gente começar, quero convidar você a orar comigo. Vamos orar, feche seus olhos, fale com Deus, peça ao Senhor, né? A palavra não é minha, a palavra é do Senhor e ninguém melhor do que o Espírito de Deus para dar discernimento e sabedoria a cada um de nós e a compreensão correta dos textos bíblicos e daquilo que o Senhor quer revelar e falar para a sua igreja nesses dias. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. Tempo precioso para nós aqui estudarmos a Tua palavra. Ajuda-nos, capacita-nos a entender, a discernir, a compreender a Tua palavra, Senhor, integralmente naquilo que ela tem a nos dizer, a nos apresentar sobre o tempo do fim, Senhor. Assim nós oramos e graças te damos por esse tempo, por esse estudo. Colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos, fala conosco, Senhor. É a nossa oração e assim te rendemos graças no nome santo bendito, o nome maravilhoso, o nome poderoso do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Vamos lá. Apocalipse capítulo 10 começa dizendo o seguinte para nós aqui. Houve o evento da sexta trombeta, tá? Que foi no capítulo 9, tá? Então, das 7 trombetas, 6 trombetas já tocaram, falta ainda a 7ª trombeta. Então, esse momento, a 7ª trombeta, gente, ela vai ser tocada, no final do capítulo 11, tá? O próximo capítulo. Mas há alguns acontecimentos aqui que é importante a gente entender, ok? Então o versículo 1 vai dizer o que para nós aqui? Acompanhe comigo. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi, uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevais. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos parar aqui por enquanto, que já tem bastante elemento para a gente conversar aqui e a gente falar. Caiu minha caneta, vou pegar outra, não ter que baixar. Vamos lá. Observe então que ele fala que ele tem a visão de um outro anjo, um anjo que ele descreve como um anjo forte, que está vestido como uma nuvem, né? Então, é claro que a ideia é trazer uma veste branca, né? Uma veste que tem uma aparência diferenciada. Ele fala que na cabeça desse anjo é como se estivesse por cima o arco-íris. O rosto dele era como o rosto do sol, ou seja, um brilho muito forte, né? Incandescente. Os pés eram como colunas de fogo. E essas características, irmãos, é para mostrar o quê? É para mostrar que justamente esse anjo é um anjo de alta posição, de alta
de grande importância, de uma patente alta, tá? De uma posição alta. Então essas características refletem o quê? Refletem o brilho, refletem a autoridade, né? Lembrando que sempre quanto mais perto na presença de Deus, essa ideia do brilho ela é ressaltada justamente para dar essa ideia do que? Do brilho que emana de Deus. Um exemplo disso era quando Moisés subia o monte e ele voltava e as pessoas viam que o rosto de Moisés brilhava, né? A ideia é que Moisés estava perante a presença do Senhor e isso refletia. Então a ideia descrita aqui é de um anjo de fato que está descendo como se ele estivesse muito próximo ou tivesse saído da presença do Senhor para anunciar e para falar aquilo que ele descreve aqui, tá? E aí tem essa informação do pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e esse clamou com grande voz que nós vimos aqui, e até essa questão que fala aqui que ele levanta a mão direita, jurando por aquele que estava no céu, né, que criou tudo que estava no céu, que criou tudo que estava na terra, tudo que estava no mar. E a pergunta que muitos fazem é assim: quem é ele? Quem seria ele? Né? E assim, não há uma descrição clara, não há uma afirmação de quem seja. Por exemplo, algumas pessoas vão falar que este anjo aqui que aparece é o próprio Miguel, o arcanjo Miguel, né? Baseados o quê? Baseados em Deuteronômio 12, Daniel 12, no verso 1, eu vou ler para vocês aqui, porque o texto de fato, ele se torna muito parecido, tá? Então alguns vão dizer, olha, pela característica do texto, acreditamos que é Miguel, porque em Daniel 12 é Miguel, tá? Então quando você vai para Daniel 12, aparece assim, e naquele tempo, então se você ler o texto de Daniel 12 inteiro, a alusão é do tempo final, tá? Que se encaixa muito aqui, por quê? Porque agora, queridos, a sexta trombeta, nós estamos chegando para o final da primeira parte da tribulação. Dos 7 anos de Daniel, nós estamos chegando para o final dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio. A partir de Apocalipse 11 em diante, tá? Até com o toque da segunda trombeta, a referência toda, ela vai ser o quê? Com o segundo momento, que nós chamamos de grande tribulação. Por quê? Porque lá em Daniel, lembra lá no começo do curso, quando a gente foi estudar, em Daniel 9, lá 24, 25, 26, 27, Mateus 24, quando Jesus fala sobre isso, Mateus também vai citar Daniel, a referência de que o segundo momento dos 7 anos de tribulação, que seria a grande tribulação, ela se refere a esse segundo período, que nós chamamos de grande tribulação. Tá? Então nós estamos no momento agora, em Apocalipse 10, que é o momento que está tratando o quê? Desse finalzinho da primeira parte, dos primeiros 3 anos e meio, caminhando para o quê? A entrada da segunda parte dos segundos 3 anos e meio. Ok? Que tem a ver exatamente quando o anticristo profana o templo, quebra o acordo, quebra a aliança com Israel, profana o templo e invade Israel, invade Jerusalém. Ok? Então isso se dá no meio, claro, Daniel fala claramente isso, Jesus confirma isso claramente, tá? Então alguns vão pegar esse texto de Daniel 12, tá? Que fala aqui que Miguel se levantará, tá? O arcanjo Miguel, ele sempre está ligado a nação de Israel, tá? E fala que ele vai se levantar a favor dos filhos do teu povo, tá? Então isso é uma referência ao quê? Ao momento que Miguel vai se colocar numa posição de lutar a favor do povo de Deus, tá? De uma forma talvez mais específica ao povo de Israel, que aparece, né, vai aparecer muito forte nesse momento em que a aliança é quebrada, em que há a profanação do templo, tá? E aí ele fala aqui, ainda em Daniel 12:1, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve
desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então ele fala aqui do livro da vida, do povo de Deus, tá? Então ele fala de um tempo de angústia. Esse tempo de angústia, tá? Apesar que a ideia da tribulação dos 7 anos seja um tempo de angústia, o próprio termo que é usado, grande tribulação, dá essa ênfase de que essa angústia, de uma forma muito mais forte, ela vai se concentrar nessa segunda parte da tribulação, tá? Então isso faz muito sentido quando eu vou ler esse texto aqui em Daniel 12, tá? Que continua dizendo o seguinte, tá? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então é claro que ele não está fazendo referência agora ao meio da tribulação, ele está falando que ao fim dela, tá? Porque ele está dizendo no versículo anterior que vai haver livramento, né, para aqueles que foram achados no livro, tá? Assim como vai ter o sofrimento para aqueles que não aparecem no livro. Então automaticamente essa ideia do livro ela vai aparecer em Apocalipse 20, que é ao final da tribulação. Acabou a tribulação, Cristo estabeleceu então a sua vitória e vai começar então o que nós vamos chamar dos 1000 anos do governo de Cristo. Então isso tem a ver com o tempo que depois vai haver o julgamento, tá? Que é o que ele está dizendo aqui, tá? Então quando ele fala aqui, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ele está falando o quê? Desse tempo que vai acontecer, que no caso do corpo de Cristo, exatamente para a vida eterna, né? E para aqueles que estão perdidos, será o quê? Para esse tempo de vergonha e de desprezo eterno, que tem a ver o quê? Com o julgamento final do trono branco, tá? E com a condenação eterna. Aí eles falam assim, os que forem sábios, tá? Eu estou em Daniel 12, verso 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Observe que a leitura é muito parecida com o que nós lemos aqui em Apocalipse 10, quando mais uma vez nós escutamos aí, agora não sobre Daniel, é óbvio, mas sobre João, após os 7 trovões, você vê que a voz não fala e não escreve o que os 7 trovões falaram, encerra, ou seja, sela, guarda essa palavra, ou seja, você não está permitido você revelar o que foi dito, ok? E aqui acontece a mesma coisa, agora é claro, muitos anos antes, tá? Muitos séculos, milênios anos antes, com Daniel dizendo que, olha, o que você ouviu aí, você encerra, sela até o fim do tempo. Né? Ele fala, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Ou seja, exatamente, gente, o que Daniel viu lá atrás, exatamente o que acontece hoje. As pessoas estão correndo para lá e para cá, atrás, né, de sabedoria, né, de sabedoria entre aspas, de conhecimento entre aspas, mas elas correm para lá e para cá, tentando achar o pulo do gato, tentando descobrir ou fazer para si uma verdade, e ele fala que isso é resultado do quê? Do conhecimento que se multiplicará. E observe que esse conhecimento que se multiplicará, a descrição aqui não é positiva, tá? Porque não é o conhecimento da verdade, é o conhecimento como um todo, como uma forma geral, né, de conhecimento. As pessoas estão atrás de conhecimento, mas isso não significa que as pessoas que estão atrás de conhecimento estão atrás da verdade. As pessoas podem pegar um conhecimento ou vários conhecimentos e torná-los como sua verdade, mas isso não os torna verdadeiros. É diferente daquilo que é apresentado pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus se apresenta como a verdade. Quando o próprio Cristo vai dizer que ele não é uma verdade, ou seja, ele não é um conhecimento, ele é o conhecimento, ele é a verdade. É muito diferente. Então, nós podemos dizer que no mundo hoje tem 2 movimentos acontecendo. O movimento daqueles que querem conhecer a verdade. Então, eles estão em busca do conhecimento da verdade. E existem aqueles que estão correndo atrás do conhecimento. Qualquer conhecimento. E as pessoas estão tomando esses conhecimentos como verdade. Então, observe como o texto aqui de Daniel, ele já tem um caráter profético, mostrando para
para Daniel ali no primeiro momento, mas para nós, né? Claro, hoje, nos dias de hoje, como essa questão da multiplicação do conhecimento, que muitos vão chamar o tempo da luz, da iluminação, do conhecimento, né? E ao mesmo tempo, quando as pessoas falam, olha, existe uma verdade, existe somente um conhecimento que é correto, e isso é visto e é pregado e é dito hoje no mundo como ignorância, né? Como burrice, como alienação, tá? Mas observe como, na verdade, biblicamente é o contrário. Esse conhecimento que tem de forma geral, essa multiplicação do conhecimento, na verdade é isso que produz alienação, porque aliena as pessoas da verdade, aliena as pessoas do conhecimento de Deus, e por isso que as pessoas correm para lá e para cá, em busca de uma verdade para si, ok? Aí ele fala aqui, e tu Daniel, verso 5, então eu Daniel olhei, e os que estavam em pé, eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e do outro lado à beira do rio, e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas? Então observe assim, na visão que Daniel tem, ele vê o que? Ele vê Miguel, ele vê mais duas pessoas junto com Miguel, tá? Provavelmente dois anjos, é claro, e aí ele pergunta para aquele que estava sobre as águas do rio, quando será o fim dessas maravilhas? Então, ele está perguntando para Miguel, quando será o fim disso? E aí ele fala, e eis que ouvi o homem vestido de linho, e essa vestimenta de linho, muitos vão defendendo essa ideia de ser Daniel lá em Apocalipse 10, é que esse vestimento de linho seria muito semelhante a essa ideia que é apresentada em Daniel 10, de que vestido de nuvem, tá? Daria essa aparência do linho com a aparência da nuvem, tá? E ele fala diz o quê? Que este homem, né, que é o Miguel, ele levanta a mão ao céu, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ele jura por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo, tá? Então nós já trabalhamos um pouco sobre isso, que esse tempo, né, na verdade seria um ano, 2 tempos seriam 2 anos, e metade do tempo, que é metade de um tempo, seria meio, então seriam 3 anos e meio. E aí ele fala, e quando tiverem acabado de disparar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas, ou seja, ao final destes 3 anos e meio, que compõem no total os 7 anos, tá? Aí Daniel fala assim, eu pois ouvi, mas não entendi, por isso disse, Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ele fala, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Tá? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas aí está falando o quê? De provação, tá? Aquilo que a gente já tem falado um pouco no estudo de Apocalipse, que esse tempo seja a primeira parte da tribulação, ou a segunda parte será um tempo de provação, tá? De provação. Se for uma visão pré-provação para aqueles que não foram arrebatados. Se for uma visão mid, essa primeira parte vai ser um tempo de provação para a igreja, ou melhor, para o corpo de Cristo que estará ainda presente na face da terra nessa primeira parte. E se for dentro de uma visão pós, tá? Tribulacional, na verdade, é para todo o corpo de Cristo na face da terra, que será um tempo que, como descrito aqui, um tempo de purificação, porque a igreja vai ser purificada pela perseguição, um tempo de embranquecimento, porque, na verdade, aqueles que estarão com o Senhor cada vez mais vão santificar-se diante de uma sociedade cada vez mais ímpia, tá? Lembrando que nós vimos aqui no capítulo 9, por exemplo, que a liberação, né, a abertura do poço do abismo vai libertar toda uma amplitude, um espectro enorme de demônios na face da terra, que vão trazer engano, sofrimento, ou seja, mais trevas na face da terra, significa que a humanidade vai de mal a pior. Tanto que nós vimos no capítulo passado, que mesmo diante das coisas que vão acontecer com o toque das trombetas, ainda assim as pessoas não vão se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus desígnios, dos seus pecados, não vão abandonar os seus ídolos, não vão mudar as suas posturas, elas vão continuar se entregando aí à questão dos assassinatos, né, dos homicídios, né? A vida vai continuar cada vez mais sem valor,
das feitiçarias que nós vimos que na verdade tem a ver com drogas, e aí me permite até fazer um acréscimo que eu não falei na aula passada. Eu falei de drogas, mas na verdade sim, a ideia, gente, mais profunda ali, que é a palavra farmaqueia, é de tudo aquilo que vem para dar uma grande sensação de prazer, de alívio, tudo aquilo que vem para criar algum tipo de desconexão com o homem, desconexão com a própria realidade. Então eu fiquei muito focado na questão da droga, mas assim, o que são drogas? Né? Por exemplo, existem drogas que são lícitas na nossa cultura, drogas que são ilícitas. Existem coisas que, se você tomar dentro, por exemplo, qualquer medicamento, ele pode se tornar uma droga, ele pode se encaixar nesse contexto da feitiçaria, no sentido que, se você pegar remédios que as pessoas tomam em dosagens para o quê? Para ficarem fora de órbita, para relaxarem no sentido de se desconectarem da realidade. Então tudo aquilo que é excessivo, tudo aquilo que é levado a uma condição fora, quando as pessoas estão procurando, né, fazer daquilo algo que vai dar a elas relaxamento, paz, esse tipo de coisa. É nesse sentido que eu quis trazer na aula passada. Então há muitas coisas que podem se encaixar nessa feitiçaria que nós vimos lá no capítulo 9, que as pessoas não queriam abandonar as suas práticas, né, que é a palavra farmaqueia, que tem a ver com drogas, né, porque muitas coisas podem ser drogas, muitas coisas podem se tornar droga, né, porque as pessoas, tudo aquilo que pode nos viciar, né, nos viciar a constantemente buscar aquilo como satisfação, como prazer, como alívio. Então, nesse sentido, então, quando a gente olha, você vê o que é uma cultura, um mundo em que as pessoas estão procurando isso em todos os lugares, e mesmo tendo um caminho apontado para Deus, as pessoas não querem fazer do Senhor isso, né? Porque biblicamente o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa saúde. Não que a gente não possa, por exemplo, né, no caso por exemplo, de saúde, não que você não possa tomar um remédio, ter um tratamento, porque Deus dá sabedoria ao homem para a ciência, né, e para a medicina. Mas estou dizendo assim, quando as pessoas de fato, elas abandonam, elas tomam um aspecto completamente equivocado, e aí você vê as pessoas viciadas, fazendo dessas coisas, ou buscando nessas coisas um tipo de satisfação, de prazer, de vida. Tá? Então é importante a gente entender isso, como a palavra coloca. Então observe que, mesmo dentro de todo esse contexto que a gente vai encontrar aqui, vai achar aqui nessa questão toda, né, você vê ainda o endurecimento, né, dos corações, o endurecimento que vai acontecer, e por isso que ele fala, né, que muitos vão ser purificados, embranquecidos e provados, e os ímpios vão proceder o que? Impiamente, exatamente como nós lemos no capítulo 9, exatamente como as escrituras estão mostrando, e fala, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, ou seja, no meio dos 7 anos, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então ele está falando todo o tempo final desse processo, tá? Só para a gente entender lá. Então muitos, quando leem esse texto aqui em Apocalipse 10, vão falar, nós achamos que é Miguel. Alguns falam, não pode ser Miguel, porque primeiro não há uma referência que seja Miguel, por que não falar que é Miguel aqui? Segundo, porque aqui ele aparece entre o mar e a terra, e lá em Daniel 12 aparece sobre o rio, tá? Então não seria o mesmo ser, o mesmo anjo, apesar de mostrar aqui em Apocalipse 10 que é um anjo de autoridade, e lá em Daniel 12 também mostrar que é o próprio Miguel, mas que seriam duas visões diferentes que apontam para momentos muito parecidos, mas são visões diferentes, ok? Deixa eu só tomar aqui, hoje não é café, gente, hoje é água de coco. Minha esposa comprou o coco mesmo, abriu,
colocou lá num pote aqui e uma garrafinha, né? E eu estou tomando aqui água de coco, uma delícia. Ainda mais esse calor, já dá aquela limpada boa no nosso gogó, né? Bom, vamos lá, deixa eu ver onde que eu já parei aqui, o que eu já falei, o que eu já falei aqui, o que eu já não falei ainda no meu esboço, tá? Então alguns vão falar que é Miguel, outros vão dizer que esse anjo aqui do capítulo 10 é o mesmo anjo do capítulo 5, que é aquele que está anunciando lá no versículo 2, se eu não estou enganado, aquele que fala quem é digno de abrir o livro, que seria também o mesmo anjo de Apocalipse 18, tá? Ou seja, é um anjo de autoridade, é um anjo que assiste diante do Senhor, mas não seria, na verdade, não seria Daniel. Não seria, perdão, o arcanjo Miguel. Ok? Vamos lá. Então esse anjo que está aqui, ele levanta, tá? E ele fala que ele clama, tá? Fala que os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Então esses 7 trovões aqui, gente, é claro que não são 7 trovões, tá? Provavelmente são 7 anjos. Por quê? Porque a ideia aqui do texto não é que está fazendo barulho. É diferente quando cita, por exemplo, o trono do Senhor, né, lá em Apocalipse, acho que 4, 5. Então fala que sai relâmpagos e trovões. Então ali de fato a ideia é de como se fossem raios e barulhos, tá? Aqui quando ele fala dos 7 trovões, fala que os 7 trovões o quê? Fizeram soar as suas vozes. Aí se eu ler só isso, eu vou pensar que é barulho, né? Mas na verdade não, ele fala assim, e eu ia escrevê-las, então não tem lógica, João ia escrever o quê? Cabum! Não. Então é óbvio que aqueles trovões estão falando alguma coisa, tá? E quando ele vai escrever, ele fala que esse anjo, tá, que apareceu entre o mar e a terra aqui, esse anjo vai dizer o que? Não escreva, não fale, né? Sela o que os 7 trovões falaram, ou seja, guarda, não vá dizer o que eles falaram. E aí o versículo 5, esse anjo que está ali com o pé sobre o mar e sobre a terra, ele levanta a mão direita ao céu e ele jura por aquele que vive para todo sempre, né? O qual criou o céu e a terra, que nele há, tá? E ele diz o quê? Não haverá mais demora. Ou seja, chegou o tempo, tá? Não haverá mais demora. Então, provavelmente a referência é da proximidade agora, tá? Porque nós estamos num prelúdio aí, num tempo em que informações são colocadas, são dadas para nós antes da abertura do 7º selo. Isso vai acontecer, né? Porque na sequência nós vamos ver Apocalipse 11, onde nós vamos estudar sobre as 2 testemunhas, né? E a pergunta que muitas vezes me fazem é: quem são as 2 testemunhas? Então nós vamos falar um pouco disso, né? Espero que na semana que vem a gente já entre nisso. Não sei se nós vamos conseguir numa aula só falar, mas a ideia é a gente também já entrar em Apocalipse 11, entender Apocalipse 11 como esse meio, tá? Exatamente esse momento, esse ponto mediano do fim da primeira parte da tribulação e o início da segunda parte da tribulação, ou também chamada de grande tribulação, ok? Vamos lá. Então no versículo 7, tá, ele vai falar exatamente isso, tá? Que não haverá mais demora, tá? Provavelmente isso é a referência aqui na própria sequência, ele fala, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então 7º anjo significa 7ª trombeta, tá? Quando se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos. Então, provavelmente, o que é esse mistério de Deus? Tá? Alguns vão falar que o mistério de Deus é o capítulo 11, as 2 testemunhas, porque nós vamos estudar, existem aqueles que creem na visão das 2 testemunhas, como se, por exemplo, é Moisés, é Elias, não, é Enoque, é Elias. E existem aqueles que creem na verdade que talvez não sejam nenhum destes, tá? Então,
alguns vão interpretar essa expressão aqui do versículo 7, né, que fala que vai se cumprir o mistério de Deus, como anunciou aos profetas e seus servos, justamente o quê? Por exemplo, a vinda do ministério de Elias, né, preparando o tempo final do Senhor, ou que seria uma das duas testemunhas. Já alguns entendem, na verdade, que essa palavra aqui de o mistério de Deus se refere ao capítulo 16 e ao capítulo 17, tá? Porque o capítulo 16 é quando vão começar as taças da ira de Deus. Então, a referência seria, tá, que não haveria mais demora, porque o toque da sétima trombeta é o anúncio das 7 taças da ira de Deus. Então, quando ele fala aqui deste mistério, esse mistério seria o quê? Que chegou o tempo do juízo de Deus sobre a terra, né? Seria o tempo em que Deus traria juízo à humanidade ali, né? Por causa que da sua perversidade, da sua malignidade, da sua rebelião, tá? Não confundindo esse juízo de Deus com o julgamento final, tá? Aqui é o momento em que Deus vai trazer juízo ao homem, né, à humanidade naquele momento. Lembrando que o capítulo 9 vai dizer o quê? Que não há arrependimento, que as pessoas de fato continuam mantendo-se num caminho, exatamente o caminho da perversidade, da idolatria, da feitiçaria, do homicídio, do engano, do roubo, né? Então, por conta da humanidade manter-se, apesar de todas as coisas que Deus vai mandar, as pessoas se mantêm e não se arrependem dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Então agora o mistério de Deus seria exatamente isso, o juízo de Deus, tá? Deus estaria trazendo juízo ali da perversidade, da malignidade e da rebelião humana ao Senhor. Aí nós chegamos no versículo 8. E o versículo 8, ele vai trazer para nós aqui algumas informações interessantes. Ele fala assim: então, a voz... Deixa eu pegar isso, fica mais fácil assim. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo, né? Lembrando, gente, né, eu falei tanta coisa aqui e esqueci de voltar no começo, quando fala que esse anjo que desce, né, ele tem um livrinho, ele tem na mão um livrinho aberto, tá? Que está no versículo 1. O versículo 1 está dando essa informação para nós, ok? Que tem esse tal desse livrinho aberto. Vamos lá, vamos entender, ok? Esse livrinho, gente, não é o livro, não é o rolo, tá, do livro que aparece no capítulo 5, que tem lá o anjo falando quem é digno de abrir o rolo, né, do livro, que tem os 7 selos. Tá? Então não é o mesmo livro, até porque lá a expressão é livro, rolo, aqui é livrinho. Então há uma distinção na palavra para mostrar que não é a mesma coisa. Tá? Ali o livro, Jesus toma o livro, só ele é digno de pegar o livro, só ele é digno de abrir o selo. Tá? Então o livro continua nas mãos de Jesus. Tá? Aqui o livrinho não está nas mãos de Jesus, o livrinho está na mão do anjo que desceu do céu, tá? Mas Jesus está lá segurando o quê? Na sua mão, diante do trono, tá? Então aqui fala que ele vem com esse livrinho. Aqui diz que esse livrinho está aberto, tá? Então não é um livro selado, então não precisa de uma pessoa digna para abrir o livro, tá? É um livro que seria como um livro que teria sua importância, mas não é um livro que traz uma revelação ou um livro que apresenta tudo o que vai acontecer. É um livro que tem o seu papel, sua importância, mas não é o livrinho, tá? Ali não é o livro como foi colocado no capítulo 5, tá? Porque aquele livro estava selado e somente Jesus que
que tem o poder, né, ou a dignidade para abrir os selos que estão ali, porque ele é o cordeiro e o leão, tá? Vamos lá, que mais aqui? Já falei aqui o versículo, isso, então estamos no versículo 8 e versículo 9, tá? Então observe o quê? Que a voz que falou com ele vai dizer o que para ele? Vai lá e pega o livrinho que está na mão do anjo. E ele vai lá e ele pede, tá? E ele pede e fala, me dá o livro, tá? Tá aqui no versículo 8, né? Vai e toma o livrinho aberto. Verso 9 fala, fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Aí o anjo vai dizer para ele, né? Toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Vamos entender essa expressão que o anjo que está aí com um pé na terra e outro no céu fala, ela é uma expressão que já ocorreu na Bíblia, tá? No Antigo Testamento, porque, observe, né, ele é proibido de falar, de escrever, de falar o que os 7 trovões falam, mas agora ele recebe a instrução de pegar esse livrinho, tomá-lo, e quando ele pede o livrinho, o anjo que segura fala, tome e come, e quando ele toma, né, da mão do anjo, ele come aquele livrinho, o anjo já falou, olha, vai ser doce na sua boca, mas vai ser amargo no seu ventre. Isso, se você procurar, essa cena ela é muito semelhante ao que acontece em Ezequiel, no capítulo 2, a partir do versículo 8 até o capítulo 13, versículo 6, é muito parecido, tá? O evento ali de Ezequiel acontece no 6º século antes de Cristo. Desculpa, gente, se eu estou abaixando aqui, eu estou coçando minha perna que eu levei uma picada de um pernilongo abençoado, né? E aí me dá de vez em quando uma coceira, eu seguro, mas tem hora que tem que dar aquela coçada lá. E se você for lá em Ezequiel, tiver curiosidade de ler Ezequiel 2, a partir do verso 8, até Ezequiel 3, a partir do verso 6, você vai ver que Ezequiel é o profeta do Senhor, profeta que o Senhor levanta para falar à casa de Israel. E ali ele faz exatamente isso, ele dá um rolo, tá? Um livro, e ele fala para que Ezequiel coma, tá? E Ezequiel come, e o sabor na sua boca, quando ele come, é um sabor doce, mas depois aquilo se torna amargo no seu estômago. O que isso significa? Tá? Isso tem a ver, e aí nós vamos no próprio texto aqui, se você voltar em Apocalipse 10, você vai ver que ele come, e fala assim, né? Tendo comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Tá? Então vamos entender, lá em Ezequiel, quando isso acontece, esse rolo que está escrito, que Ezequiel come, ele representa o quê? Ele representa a palavra do Senhor, a pregação do Senhor para a casa de Israel. A casa de Israel, naquele momento de Ezequiel, é uma casa que está em rebelião com o Senhor. O povo está disperso, o povo está fora da vontade de Deus, o povo está vivendo em pecado, o povo não tem arrependimento das suas obras. É um quadro muito parecido com o que nós lemos no capítulo 9, só que lá em Ezequiel, em Apocalipse 9, só que lá em Ezequiel é muito específico aquilo para o povo judeu, que estava, na verdade, vivendo como se fosse um povo gentil, ok? Tá? Então, o livro do rolo que ele come era a incumbência que ele tinha. Qual era a incumbência que ele tinha? Primeiro vou falar aqui de Ezequiel. A incumbência era de pregar. Tanto que era comum, se você ler vários livros dos profetas, você vai ver que era muito comum. O Senhor levantava o profeta, o Senhor dava a palavra ao profeta e falava, vai agora à casa de Israel, vai agora à casa de Judá, vai até o rei fulano, vai até o rei ciclano e diga para ele isso. Quando o Senhor também fazia até diferente.
Havia às vezes que o Senhor não mandava ir falar com o rei, com os sacerdotes. O Senhor levantava o profeta e fazia o profeta ir no meio do povo. E fazia o profeta começar a falar com o povo, e muitas vezes fazia tipo um ato profético, que pegava alguma coisa e quebrava, ou punha fogo, ou rasgava, ou comia. E as pessoas viam aquela representação, e depois o profeta pregava e falava: olha, assim como aconteceu dessa forma como vocês viram aqui, assim o Senhor vai fazer, se vocês não se arrependerem, vai vir um povo, vai conquistar vocês, vai destruir, vai dobrar. Então, havia sempre esse aspecto, né? E isso aconteceu lá com Ezequiel e com o povo de Israel. Ezequiel foi e teve que pregar uma palavra que... por que ela é doce na boca? Porque ela é doce na boca de quem está comendo. Porque assim, quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós amamos o Senhor de fato, nós amamos a palavra dele. Nós temos prazer nas coisas de Deus. Nós nos alegramos com a palavra do Senhor, né? Quando nós vemos o Senhor falando e aquilo que ele fala vai acontecer, nós sabemos que é verdade, aquilo testifica em nós, aquilo alegra o nosso coração. Mas também, de outra forma, existe o aspecto amargo, né? Que aspecto amargo esse, né? Esse aspecto amargo é justamente o segundo aspecto do que eu vou chamar do livro em nós, né? Porque é quando nós temos que compartilhar. Não que seja amargo o compartilhar a palavra, mas muitas vezes o evangelho ele é amargo no nosso ventre, porque quando nós temos que compartilhar, quando nós temos que levar aí a palavra, né, existe uma alegria muito grande. Se você é um cristão, você sabe que nada dá mais prazer para nós. É muito bom ser abençoado por Deus, é muito bom a gente ver Deus abençoando o que fazemos, é muito bom você ver Deus às vezes fazendo uma cura, é muito bom, Deus é muito bom. Agora, o que eu não vou dizer tão bom quanto, mas o que é muito bom, talvez melhor de uma forma diferente, mais do que conseguir ou de receber benesses do Senhor, o que é muito bom, talvez seja o mais bom de melhor, vou usar essa expressão que ela é errada, mas é para você entender, o mega blaster bom de tudo é quando nós podemos compartilhar, quando nós podemos falar do amor de Deus, quando nós estamos vendo vidas serem transformadas pelo Evangelho, ou seja, aquilo que experimentamos, nós estamos vendo acontecer na vida de outras pessoas. Então às vezes você vê isso no colega de trabalho, você vê isso talvez na vida dos seus filhos, você vê isso na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus familiares. Nada traz mais alegria, é uma alegria enorme, é uma alegria muito grande, porque é a alegria não só da nossa salvação, mas de ver a salvação se manifestando na vida dos outros, né? Mas existe um lado difícil nisso, que é o lado muitas vezes em que nós temos que confrontar, que é o lado muitas vezes que nós temos que avisar as pessoas, falar para as pessoas, né, daquilo que elas estão fazendo, dizer que é errado, dizer que não agrada a Deus, né? Às vezes nós temos que confrontar as pessoas com a palavra, e não é julgar as pessoas, tá, gente? Nós não temos direito nenhum de julgar as pessoas, não cabe a nós ser juiz de ninguém, até porque se não fosse Cristo, nós estaríamos no mesmo lugar que elas estão, talvez fazendo coisas piores do que elas fazem. Então, se hoje estamos na luz, se hoje experimentamos graça e misericórdia de Deus, não é para a gente se colocar no papel de juiz, mas é justamente poder entender essas pessoas, poder ter empatia com elas, né? E poder, da mesma forma, compartilhar aquilo que recebemos, né? Na esperança de que, assim como fomos alcançados, elas também sejam alcançadas. Então, esse outro lado é difícil, tá? Porque às vezes nesse processo todo nós temos que confrontar as pessoas, nós temos que alertar as pessoas, avisar as pessoas das consequências da pessoa rejeitar a palavra de Deus, né? De falar até do sofrimento, da punição que pode ter, né? Então isso aconteceu com Ezequiel, porque Ezequiel tinha que chegar lá e tinha que trazer a palavra e observe
Quando você traz uma palavra, gente, dizendo assim, olha, vai estar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso, tudo bom, tudo ótimo, só vai acontecer coisas boas com você, gente, todo mundo te adora. As pessoas vão dizer assim, ai, você é uma benção, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é uma benção, nossa, você é de Deus. Você vai escutar isso. Sei que você já não escutou. Mas quando você vira e fala, olha, isso está errado, isso é pecado, se você continuar assim, se você morrer assim, você vai para o inferno, né? Deus é maravilhoso, misericordioso, mas você tem que se arrepender dos seus pecados, você precisa de Jesus, você precisa de salvação na sua vida, não importa se você quer pagar de bonzinho, na verdade a tua bondade não pode te salvar, né? Olha, sai desse caminho, isso não é bom para você, isso é errado, o que você faz é errado, vai ter consequências. Nem sempre as pessoas vão dizer assim, nossa, você é uma bênção, você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é de Deus. As pessoas muitas vezes vão falar assim, você está me julgando, você está falando besteira, você está vindo com um conto de fada, você está se intrometendo na minha vida. Então esse é o lado muitas vezes amargo, né? Que nós vamos falar de perdão, nós vamos falar de salvação, mas muitas vezes nós vamos falar que existe castigo também. E nós vamos falar que Deus é santo, que Deus é amor, né? Mas que não é um amor que vai ignorar tudo o que acontece, justamente é um amor, na verdade, que deseja restaurar, um amor que vem para que você não fique da mesma forma, mas se você rejeitar esse amor, né, você vai se colocar debaixo de um espectro de juízo na tua vida. Então nem sempre é fácil você colocar isso e você falar isso. E é exatamente o que Deus colocou para Ezequiel fazer, e é exatamente o que Deus agora está colocando para que João faça. Por isso que ele fala aqui no versículo 11, né? É dito a ele, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Não fala acerca do que vai ser profetizado, tá? Mas esse profetizar aqui tem dois sentidos, que nós vamos encontrar também nos profetas do Antigo Testamento. O primeiro que eu falei, que é a pregação, né? Chamando, por exemplo, Jonas vai para Nínive, e Jonas prega lá, Jonas prega o arrependimento, tá? Para aquele povo, que se eles não se arrependessem, Deus destruiria Nínive. Mas também existe o aspecto que alguns profetas, o Senhor vai dizer o quê? Vai dizer o que vai acontecer a respeito daqueles povos, vai dizer o que vai acontecer. Então pode ser que tenha esses dois aspectos, ou um ou outro, ou mesmo os dois, em que Deus traga uma mensagem, em que João vai escrever sobre isso, tá? E talvez aquilo que ele vai escrever, talvez seja o próprio livro de Apocalipse, para que as pessoas, né, as pessoas de vários povos, línguas, nações e reis tenham ciência através do evangelho do que vai acontecer, tá? Então pode ser que o fato que eu e você estamos conversando sobre isso seja exatamente o resultado desse profetizar, ou pode ser como nós encontramos em Isaías, que tem profecia acerca da Síria, profecia acerca de Edom, profecia acerca do Egito. Então pode ser essa profecia falando o que vai acontecer para uma nação, para um povo, e pode ser, na verdade, a profecia no sentido de estar trazendo uma mensagem, que é uma mensagem de arrependimento, como nós vimos aí, ou uma mensagem de juízo, dizendo, olha, morte, vai ser juízo, se não se arrepender, se não mudar, ou seja, vocês estão debaixo de castigo, tá? Então não dá para saber aqui, mas o fato é que é colocado sobre João esse aspecto de que ele pregasse, tá? E João não fugisse dessa responsabilidade. Assim como nós não podemos fugir da responsabilidade de pregar a palavra de Deus, né? De falar para as pessoas. Ainda que seja uma alegria, seja muito gostoso que a gente compartilha com alguém que tem prazer em ouvir, que se interessa, né? Mas a gente trazer a mensagem e trazer a mensagem como um todo, falando a verdade como um todo, porque uma das coisas mais nocivas, gente, foi o que aconteceu nesses últimos 20 anos, 20 e poucos anos, com a teologia da prosperidade, que trouxe uma ideia de um Jesus materialista,
com bênçãos materialistas, um evangelho materialista, mas que de promessas de bênção, de vitória, de sucesso, e muitas vezes sucesso material, mas que não fala para as pessoas do inferno, que não diz para as pessoas do inferno. Né? Tem um pregador americano, eu durante muitos anos acompanhei, é o Todd, não é Todd do Todd igual a gente tem aqui no Brasil, da bebida do achocolatado, tá? O nome dele é Todd, assim, só Todd. Eu esqueci o sobrenome dele. Ele é um evangelista, gente, que Deus usou muito. Eu vi várias vezes Deus usar ele para cura, ministração. Então ele tem um cabelo rastafari, ele entra nos shows de rock, ele entra no lugar que ninguém vai, que no geral assim as pessoas têm às vezes muito preconceito. Ele vai lá e ele entra lá e ele não quer nem saber. Ele vai, ele fala. Tem um vídeo dele que ele está no aeroporto lá em Israel e ele vira lá para os funcionários do aeroporto, até para soldado israelense. Ele vira e ele começa a falar de Jesus, começa a ministrar Jesus para o judeu ali, para a judia. Fala mesmo, na maior. Mas ele agora, eu estou falando isso porque isso foi aberto, né? Há coisas de alguns meses atrás, ele fez um anúncio público lá através da página dele do Instagram, da Facebook. Ele fez um anúncio público dizendo o quê? Que ele se arrependia porque durante muitos anos ele pregou, ele evangelizou muita gente falando, né, do amor de Deus, mas ele não, e falou que o Senhor cobrou ele. Então ele está falando que o Senhor cobrou ele de que ele não pregou, que ele não falou que haveria justiça e juízo, que ele pregou no amor de Deus para que as pessoas confiassem no Senhor, que Deus era amor, que Deus os amava, que Deus iria curar, que Deus ia abençoar, mas o Senhor cobrou dele de falar para as pessoas assim: sim, mas você também tem que dizer para as pessoas que se elas rejeitarem o meu amor, rejeitarem a minha verdade, se elas endurecerem o coração delas, né, elas estarão debaixo de juízo também, elas passarão por juízo. Então é muito interessante, porque você vê claramente como essas duas facetas estão aqui. Elas fazem parte disso. A gente vê muito isso hoje, gente. Eu estou fazendo só um ganchinho para a gente orar e fechar, que eu acho importante. Como os pregadores hoje, na palavra de Deus, eles não gostam de falar. Eles falam muito do amor de Deus, da graça de Deus, mas esquecem de falar que tem que haver arrependimento, que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, que elas têm que se reconhecer como pecadoras e reconhecer como pecadoras, que se elas rejeitarem o amor de Deus, o inferno é real e elas vão para o inferno sim. Que Deus ama, que Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas a salvação, Deus enviou o seu Filho Jesus e Ele é exatamente o Salvador. E se as pessoas não se verem como perdidas, elas não vão reconhecer que precisam de um Salvador. E se elas não reconhecerem que elas precisam de um Salvador, elas nunca vão, de fato, serem salvas. Então, assim, nós vemos hoje muita coisa errada nesse sentido. Por quê? Porque prega-se apenas uma parte do Evangelho. Você tem que pregar os dois lados. Há 40 anos atrás, batia-se muito no juízo. Então, na verdade, o crente tinha medo do inferno. Tudo era inferno, qualquer coisa era inferno. Então o camarada, ele piscava errado e ia para o inferno. Né? Eu fiz aqui a piscadinha para dar o efeito, ele ia para o inferno. Piscou mais ou menos, fez cara feia. Então, assim, as pessoas morriam de medo do inferno. Agora temos o inverso. Agora há muitos cristãos que não acreditam no inferno, e existe essa super graça que é ensinada, né, que significa assim: Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus ama todo mundo, ama tanto todo mundo que Deus vai dar um jeito de todo mundo ser salvo. E a Bíblia não fala isso, e a Bíblia não diz isso. Então nós temos que trazer o equilíbrio, um evangelho que eu só posso entender verdadeiramente o amor de Deus quando eu entendo a justiça dele, e um amor que eu só posso entender a justiça de Deus quando eu entendo o amor dele. As duas coisas estão juntas, elas fazem parte de um ponto muito importante e único dentro da palavra de Deus. Amém, gente? Que você possa ter sido abençoado com essa palavra.
e possamos avançar, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse estudo, por esse tempo. Continua conosco nesse dia, abençoa este dia, Senhor, com a Tua graça, com a Tua presença, e dai-nos uma semana abençoada na Tua presença, com sabedoria e discernimento, Senhor, da Tua palavra. Graças te damos por tudo e oramos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, um excelente domingo para você, uma excelente semana na presença do Senhor. Um grande abraço, até mais, fica com Deus, beijo no seu coração, até mais.